O Maria Carpo, o que eu sei dele é o seguinte: ele chegou ao Brasil recomendado pelo Papa com uma carta para o Alceu Moroso Lima, o famoso crítico, Tristão de Ataíde. Mas parece que o Tristão não se preocupou muito com ele. E ele então tentou aqui em São Paulo, veio para São Paulo. Aqui também não conseguiu grande coisa. Ele foi vendendo a biblioteca dele. Ele tinha um grande sebo de um alemão na rua do Seminário, e ele vendeu grande parte da biblioteca dele para poder morar numa pensão com a senhora dele, não tinha filhos, para poder subsistir. E aqui em São Paulo, ele leu no Correio da Manhã um artigo do Álvaro Lins, que é um grande crítico. A meu ver, o maior crítico brasileiro do meu tempo é o Álvaro Lins, crítico propriamente dito. E o Álvaro Lins, ele leu o artigo do Álvaro Lins, achou muito interessante, escreveu uma carta ao Álvaro Lins discutindo o artigo. E o Álvaro Lins viu que se tratava de um grande intelectual. Então travou correspondência com ele, ele contou a situação dele, o Álvaro Lins o convidou para ir ao Rio e ele foi trabalhar no Correio da Manhã como jornalista. E aos poucos ele tentou, quando pôde, recomprar parte da biblioteca dele. Aí, a primeira pessoa que me falou dele foi o Paulo Emílio Salles Gomes. Eu nunca li jornal muito, não, nunca fui de ler jornal. Mas o Paulo Emílio lia muito jornal e comprava jornais do Rio. Ele me disse: olha, tem um homem agora escrevendo coisas notáveis, sobre coisas que a gente não sabe. Ele escreveu sobre Mannheim, sobre Max Weber, sobre Kafka, por exemplo, sobre Lichtenberger, sobre autores ingleses raros. Então eu comecei a ouvir falar dele. Ele deve ter sido algo depois de 1940, 42. Aí eu comecei a ouvir falar, falou-se Carpote, agora o nome dele começou a se fazer. E ele imediatamente despertou uma oposição muito violenta no Rio de Janeiro. Havia um grupo de rapazes meio de esquerda que implicaram com ele. Acharam que ele era um exibicionista intelectual, que era dono da verdade, e fizeram campanha contra ele mesmo. Ele se ligou muito ao Álvaro Lins e ao grupo, vamos dizer, dos nordestinos, então do Gilberto Freire, esse pessoal. E esses rapazes implicavam com os nordestinos. Então começaram a atacar muito o Carpo. Um deles era o Carlos Lacerda, o famoso Carlos Lacerda, que nesse tempo era de esquerda. E escreviam mesmo coisas desagradáveis contra ele, sabe? E eu comecei a fazer crítica literária como crítico titular, uma categoria que não há mais hoje, da Folha da Manhã, em 1943. Logo depois, ele escrevia artigos no Rio e a Folha transcrevia os artigos dele aqui. Ele ganhava um pouco mais. Um belo dia eu chego na redação da Folha da Manhã e o secretário-geral, que é um homem muito inteligente, um trotskista, um dos líderes trotskistas, os trotskistas são muito divididos. Uma das facções trotskistas, ele era o líder, Hermínio Saqueta, um homem muito inteligente. O Saqueta me disse que tinha ficado a par dessa campanha contra o Carpo, que era um homem de direita, que era um homem que tinha apoiado o Dollfuss na Áustria, e, portanto, ele ia cortar a colaboração, não ia mais aceitar artigos do Carpo aqui na Folha. Eu disse: não faça isso, não faça isso. Direita ou esquerda, não sei, não estou interessado. O Carpo é um grande intelectual. Tenho lido os artigos dele, não faça isso. Você vai entrar nessa briga desse rapaz do Rio, que estão implicando com ele, que você não tem nada com isso. E o Carpo, o secretário disse: você tem razão. E não cortou. Aí, passados uns tempos, eu recebi uma carta do Carpo. Uma carta, tinha uma letra muito bonita, em que ele diz: soube que você interveio a meu favor, e eu não tenho estado ultimamente acostumado a atos de solidariedade. Ele estava sendo muito combatido. Então me agradecia muito, uma carta muito simpática. Aí estabeleceu-se esse contato entre nós. Isso 43, talvez. Lá para 44, não me lembro, lá para 44, 45, não sei quando. Talvez no fim de 43, não me lembro, eu fui ao Rio. E procurei o Álvaro Lins, que me escrevia e pelo qual eu tinha uma grande admiração. Então fui ao apartamento do Álvaro Lins e disse: vamos encontrar o Carpo. Então nós saímos aí em Copacabana, fomos a um bar que havia
já solido, ali no Leme. E o Carpô apareceu. Aí muito simpático, conversamos, uma conversa muito agradável. Eu verifiquei o defeito físico que ele tinha, não sei se você sabe, ele tinha uma gagueira patológica, não era propriamente uma gagueira. Ele falava assim como eu estou falando, de repente a voz dele travava e ele não conseguia emitir som. Então ficava crispado, até que ele dominava e falava. Aí conversamos e fizemos boa camaradagem. Eu escrevi um rodapé sobre, agora, eu não me lembro quando escreveu, ele publicou o primeiro livro, chamado Cinzas do Purgatório. Quando saiu esse livro, eu fiz um rodapé longo sobre ele. Já não me lembro mais, foi antes desse incidente da carta ou depois. Mas ele, quando eu escrevi esse artigo, não sei, ele me escreveu também, eu sei que ficamos estabelecendo essa ligação. Eu me lembro que em 1947, eu fui ao Rio, ele morava na rua Gustavo Sampaio, eu fui visitá-lo e fiquei impressionado com uma coisa, a biblioteca dele, que era uma biblioteca só de obras de referência. Estranho. Era ocupava assim uma parede como essa de alto a baixo. Dicionários, enciclopédias, histórias da literatura, de tudo que você podia imaginar. Achei que era estranho. Depois eu entendi. Ele estava provavelmente elaborando a famosa história da literatura ocidental. E você não pode ler todos os livros do mundo. É claro que muita coisa você tem que se informar pelos resumos, pelos críticos. E tivemos contatos um ou outro pela vida. Depois eu achei muito estranho, quando veio o golpe militar, que eu tive notícia do Carpô, ele era um homem de extrema esquerda. Escrevia naquele imprensa alternativa do Rio, artigos de uma violência tremenda. Tanto assim que ele foi processado e teve o perigo de ser expulso do Brasil, né? Mas nesse período não tinha muita ligação com ele, com os programas nossos, aquele em tal ordem, também a intervenção da universidade, que ele não tinha tempo para pensar nos outros. Passado esse período pior, o que eu me lembro é que ele me escreveu que estava trabalhando na enciclopédia Mirador. Ele queria que eu fizesse o verbete sobre literatura brasileira. Mas ele tinha um pedido a fazer. Não. Quando eu li a carta dele, eu escrevi que agradecia. Até comecei a pensar quem eu ia convidar. Então eu falei, bom, eu vou fazer literatura colonial, Castelo. Romantismo, eu faço. Naturalismo e realismo, João Alexandre Barbosa. Parnasianismo e simbolismo, Péricles Eugênio da Silva Ramos. E modernismo, eu convido o Bose. Aí recebo uma carta dele. Ele, é muito bom que você aceitou, mas só tem um pedido a te fazer, diz ele. Perdão, é que você escolha o Bose para o modernismo. Coincidiu. E assim foi. Ele veio a São Paulo uma vez, teve uma reunião conosco no Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB. Portanto, isso já foi os anos 70 e muitos, né? E ainda assim, um fato muito interessante que eu não entendi até hoje. Eu disse a ele, Carpô, essa enciclopédia Mirador tem ligação com a enciclopédia britânica? Ele deu um pulo. Ele falou, Doutor, você me conhece? Você acha que eu vou trabalhar com a enciclopédia britânica? Uma iniciativa imperialista? Eu falei, você podia ter traído e virado a casaca. Ele riu, todo mundo riu, ficou por isso mesmo. Aí fez tudo isso e tal. Aí vão nos pagar. Quem é que nos paga? A enciclopédia britânica. Era da enciclopédia britânica. Eu não entendo até hoje se era brincadeira dele, se era piada. Deve ter sido piada, brincadeira, né? Eu também fiz piada e foi dois SUS. O primeiro SUS e o segundo SUS. A empresa da Mirador era custeada pela enciclopédia britânica, que é uma enciclopédia muito boa, né? Ele aceitou o meu verbete, tudo isso. Depois disso, eu só vi o Carpô mais uma vez. Houve um congresso acho que é a Feira do Livro, essa coisa que tem. Ele foi lá em casa me visitar junto com o Luiz Costa Lima.
E a última coisa que é mais importante contar, nós trocamos cartas por causa dessas coisas. É que um belo dia, em 1967, deve ter sido antes da Senhora da Enciclopédia, não me lembro bem, 67. Eu chego em casa e minha mulher me diz, olha, estiveram aqui uns rapazes de São Carlos, da Universidade de São Carlos. Eles estão se formando em engenharia. E convidaram o Carpo para Paraninfo. O Carpo disse que ele não pode vir, ele não podia fazer discurso, né? Mas que ele escreveu um discurso e gostaria que você lesse. Agora, os rapazes me disseram, olha, dona Gilda, o discurso é uma bomba de arrasar quarteirão contra o regime militar, tudo isso. Se o professor Antônio Cândido não quiser ler esse discurso, nós entendemos perfeitamente bem. É um discurso terrível. Eu li o discurso e era de fato, o discurso não era brincadeira. Não, é claro que eu vou ler, por dois motivos. Primeiro, para não dar par de fraco, né? Segundo, porque a coisa contra o regime militar eu estou de acordo. Aí fui para São Carlos, 67. O discurso era terrível. Naquele tempo tinha sido assassinado um sargento. O corpo dele foi encontrado boiando na Lagoa Mirim do Rio Grande do Sul. Quer dizer, portanto, um homem que foi torturado pela ditadura, foi assassinado e jogaram o corpo dele lá. O Carpo propôs aos formandos que tomassem esse homem como seu modelo e seu patrono. Foi muito interessante essa formatura. Eu fui para São Carlos, a formatura foi no teatro. Então você visualiza um teatro, aqui no palco, a mesa com as autoridades. Pelo teatro, todas as famílias, o público. Agora, na plateia, um quadrado grande, os formandos, todos de preto, ou de azul marinho. Então, visualizem bem que é importante isso. Teatro, esse quadrado escuro e nós aqui. Então, na mesa estava o vice-reitor da universidade, que era um homem terrível, que foi o professor Alfredo Buzaide, que depois foi ministro da Justiça, uma das piores figuras da repressão. Ele era o vice-reitor em exercício. O diretor da faculdade, que era um professor dedo duro, que dedurou os colegas aqui. Esse era o diretor. Tinha o bispo, tinha um coronel do exército, comandante de um regimento ali da região. Estava lá um verdadeiro coleção de orquídeas raras. E eu no meio. Aí eu... Tem a palavra, o discurso Paraninfo. Eu vou para lá e vai aquela bomba. O vice-reitor, primeiro como é que é? Primeiro é o estudante que faz o discurso, depois o Paraninfo faz, acho que é isso. Aí veio o reitor e o reitor, então, o vice-reitor contestou o discurso. E houve uma coisa muito interessante. Ele chamava-se Buzaide, Alfredo Buzaide. Naquele tempo, o Ministério do Exterior da Educação brasileira estava fazendo um acordo com os Estados Unidos, que é o acordo MEC-USAID, Ministério da Educação e Cultura e United States Aid. Então, acordo MEC-USAID. Todo mundo falava muito contra ele, dizendo que era uma interferência dos Estados Unidos junto com a ditadura para amordaçar os estudantes, para adulterar o ensino. O Buzaide achou que era brincadeira com o nome dele. O Carpo dizia, vocês têm que combater esses acordos de Usaide e Abuzaide. Use e abuse. Parecia feito de encomenda. O reitor subiu as paredes. Eu vendo aquela bomba ali, o que eu ia fazer? Ele ficou... Aí levantou, coisa insólita, e o reitor da Universidade de São Paulo, porque a escola de engenharia lá não é da Universidade de São Carlos, eu errei. Ela é da Universidade de São Paulo, a escola de engenharia. Ele contestou o discurso, dizendo que dizia que o Brasil era uma ditadura. A prova que não era uma ditadura é que se podia fazer em público, diante de autoridades, um discurso daquele teor. Porque se fosse uma ditadura, como quem diz, preso na hora. E houve um momento então que ele disse que ele dizia, como no tempo da Guerra da Espanha, em que havia a luta
dos comunistas contra os democratas. Os democratas eram o Franco, eram os fascistas. Os comunistas contra os democratas. E foi preso um comunista, e o democrata disse, sou contra as suas ideias, mas defenderei até a morte o direito de você tê-las. Aí todo mundo prorrompeu em aplauso. Aquele quadrado de estudantes olhou para mim, e eu fiz assim, ó. Aí eles ficaram imóveis e não aplaudiram. Foi muito bonito. E aquele quadrado, eles quietos como aqui. Aí o Buzaid caiu assim, eu lamento ter que dizer essas coisas em relação a essa formosa oração. Foi um espetáculo curiosíssimo. Aí quando acabou a sessão, atrás de nós estava assim, a congregação, os professores. Quando acabou, todo mundo foi embora, o diretor, todo mundo saiu. Eu falei para o diretor, boa noite, senhor diretor, boa noite. Ele voltou, boa noite, boa noite. A congregação foi embora. Dois professores desceram, vieram me dar cumprimentos, me acompanharam até a porta, como quem disse, fazendo coisa de segurança para mim. Foi muito interessante. Aí eu escrevi para o Carpo, contando tudo isso e dizendo, o reitor, o Buzaid, o bispo, o coronel, deviam estar suando frio. Aí o Carpo escreveu agradecendo, dizendo, gostei muito deles todos suando frio. O senhor tem esse discurso? Tenho, eu estou sempre a publicar, eu quero publicar na revista do PT, mas sabe que eu perco o periódico, agora ele está perdido, faz uns 2 anos que eu não encontro esse discurso, porque eu tenho que publicá-lo, é um texto importante do Carpo, com explicação, né? Eu quero publicar na Teoria e Prática. E depois disso, eu não tive mais contato com ele, acho. Não sei se essa coisa do livro foi... Porque uma vez antes disso, os estudantes aqui em São Paulo, já depois do golpe militar, convidaram o Carpo para patrono, não para ninguém, ele veio. Ele veio e alguém leu para ele uma saudação, eu estava lá. Eu fui cumprimentá-lo, convidei para sair para jantar comigo, dizendo, não posso que eu vou jantar com os estudantes. E o diretor da faculdade se retirou, não cumprimentou o Carpo. Aí depois ele percebeu, voltou e disse, cadê o Carpo? Cadê o Carpo? Eu falei, já foi embora. E acho que depois dessa coisa de São Carlos, acho que eu não vi mais o Carpo. E depois que ele morreu, o escritor Fábio Lucas trouxe 2 gravuras dele, que a dona Helena mandou, uma para mim e outra para o Bose. Eu tenho aí. Ela falou, para Antônio Cândido, amigo de Otto. Agora, o Carpo foi um pouco no Brasil, o Anatole Rosenfeld também foi um herói civilizador, porque ele revelou tanta coisa naqueles artigos dele. O Carpo não é um crítico de grande profundidade, mas é um crítico de grande discernimento e de grande informação e grande erudição. Depois eu escrevi um artigo sobre ele também, quando foi reeditada a História da Literatura Ocidental. Aí eu escrevi sobre o Ronaldo. Leia livros, eu chamava aqui em São Paulo, eu escrevi. É admirável aquele esforço de síntese dele. Era um grande erudito, de uma informação fantástica. Agora, eu diria que ele tinha mais uma crítica informativa do que uma crítica analítica. Conhecia muito filosofia, fui aluno do Max Weber, e ele me contava coisas interessantes. Ele me contou que uma vez ele editou um livro para um editor alemão em Berlim. Isso acho que no fim dos anos 20, começo dos anos 30, e o homem não pagava. Então ele foi a Berlim conversar com o editor disse, olha, eu não posso te pagar que eu não tenho dinheiro. Pequena editora. Agora, eu tenho livro, se você quiser levar, leva livro em pagamento. Tem uma pilha de livro aqui, de um escritor tcheco, que eu não sei quem é, que leva para você uma pilha. O cara, pô, era um tal Franz Kafka. Não levou. Não levou um. Depois ele foi dos primeiros que escreveu sobre Kafka no Brasil. Ele dizia, imagine você se eu tenho ideia de levar aquela pilha. Eu guardava, hoje eu estava rico. Eu dei a primeira edição do Kafka.